Olá, está no ar mais uma edição do TV Porto Jornal, trazendo as principais informações de Porto Seguro e região. Fique com a gente e veja os destaques de hoje. Posto de saúde em Vila Vitória sofre nova tentativa de invasão. Cred Bahia é inaugurado em Porto Seguro com foco no fortalecimento do empreendedorismo e da economia solidária. Roberto Martins é empossado membro honorário da Academia de Letras de Porto Seguro. Dias Academy vence Ibercup e coloca Porto Seguro em Mundial de Futebol de Base. Projeto Preparados para o Enem 2025 oferece aulas gratuitas para jovens de Eunápolis. Essas e outras notícias você confere agora no TV Porto Jornal. Durante a madrugada, o posto de saúde do bairro Vila Vitória, em Porto Seguro, foi alvo de mais uma tentativa de invasão. Um vídeo mostra o vidro de uma janela gradeada quebrado. Moradores relatam que o local já foi alvo de furto anteriormente, quando uma televisão foi roubada, e afirmam que o caso não foi solucionado. A população expressa revolta e reclama da falta de segurança e do abandono da unidade. A comunidade cobra que a Prefeitura de Porto Seguro tome providências urgentes para reforçar a proteção do posto de saúde e evitar novos crimes. Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto em uma avenida de Itagimirim. 2 homens em uma moto se aproximaram de um carro e o garupa desceu armado para abordar o motorista. O condutor acelerou para fugir e foi alvo de um disparo que não o atingiu. Conforme a polícia, no mesmo dia, a dupla conseguiu roubar um HB20 branco no centro da cidade. A moto usada nos crimes foi abandonada no local do segundo assalto. Os suspeitos ainda não foram localizados. Um homem conhecido como Fabinho foi encontrado morto em frente a uma pousada em Caraíva. Informações preliminares indicam que ele sofria de epilepsia e pode ter tido uma convulsão pouco antes do falecimento, o que pode ter contribuído para a morte. A polícia investiga as circunstâncias do caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Porto Seguro e a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para dar continuidade às investigações. E moradores de Arraial da Ajuda têm relatado um aumento nos casos de furtos a residências nas últimas semanas. Imagens de câmeras de segurança que circulam em grupos da comunidade mostram indivíduos invadindo casas tanto durante a noite quanto durante o dia. Os relatos incluem ocorrências em diferentes bairros do distrito, com registros de arrombamentos e furtos. A população tem demonstrado preocupação com a segurança e apontado a falta de policiamento ostensivo e de iluminação pública como fatores que contribuem para a vulnerabilidade das áreas afetadas. O cenário coincide com a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que colocou o Porto Seguro na 14ª posição entre as cidades mais violentas do país, segundo os dados analisados. A reportagem acompanha o caso. E a Bahia foi o segundo estado com mais celulares furtados ou roubados em 2024, com mais 72 mil casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado ficou atrás apenas de São Paulo, que registrou 287 mil ocorrências. Apesar do alto número de crimes, apenas 3,3% dos aparelhos foram recuperados pela polícia. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia destacou que a Operação Mobile, lançada neste ano, já recuperou mais de 1.000 aparelhos, sendo 300 deles somente em maio. A pasta também reforça o uso do Sistema Alerta Cidadão, que permite cadastrar bens como celulares, veículos e bicicletas no CPF. Em caso de furto ou roubo, o alerta ajuda a polícia na recuperação do bem. E a orientação das autoridades é clara: nunca reagir a assaltos. Moradores do bairro Belo Campo, em Porto Seguro, estão há 5 dias sem abastecimento de água, segundo denúncias feitas pelos próprios moradores. A falta de comunicação prévia por parte da Embasa, responsável pelo serviço, tem gerado revolta na comunidade.
Até o momento, a Embasa não se manifestou oficialmente nem informou previsão para a normalização do abastecimento. A população cobra respostas e soluções imediatas. E um vazamento de óleo na pista da orla norte de Porto Seguro, próximo à ladeira do Churupita, deixou o trecho escorregadio e provocou um acidente com uma motocicleta. O motociclista perdeu o controle ao escorregar na mancha de óleo, caindo e sofrendo apenas ferimentos leves. Moradores alertam para o perigo da substância espalhada no asfalto, que aumenta, claro, o risco de acidentes. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis recuperou um HB20 branco roubado em Itagimirim. 2 homens que usaram uma motocicleta cinza também roubada em Eunápolis e depois abandonada são suspeitos do crime. O veículo foi encontrado na zona rural de Eunápolis após denúncia anônima e encaminhado à delegacia para perícia e devolução ao dono. A polícia investiga a possível ligação dos casos com uma organização criminosa atuante na região. Suspeitos já foram presos e as investigações seguem para identificar todos os envolvidos. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu ao povo pataxó o direito à posse da Fazenda Paraíso, situada dentro da terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, em Porto Seguro. O local também integra os limites do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, criado em 1961, na área que teria sido a primeira avistada pelos portugueses em 1500. A decisão judicial seguiu o parecer do Ministério Público Federal e rejeitou o recurso de um fazendeiro que ocupava a área há cerca de 17 anos e foi retirado do local em 2002. Ele alegava posse legítima e pedia reintegração, mas a Justiça reconheceu, com base em laudo pericial, que a fazenda está inserida em território tradicionalmente ocupado pelos pataxó. Segundo o Ministério Público Federal, o processo de demarcação das terras indígenas Barra Velha do Monte Pascoal, Tupinambá de Olivença e Tupinambá de Belmonte já teve todas as etapas técnicas concluídas e aguarda apenas a assinatura das portarias declaratórias pelo Ministério da Justiça. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que o governo federal pretende eliminar a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O ministro afirmou que o alto custo do processo, que varia entre R$ 3 e R$ 4 mil, tem levado milhões de brasileiros a dirigir sem o documento. Renan Filho defende que a proposta visa ampliar o acesso à habilitação e combater a informalidade no trânsito. Ainda segundo o ministro, cerca de 20 milhões de pessoas dirigem atualmente sem CNH e outras 60 milhões têm idade para tirar o documento, mas enfrentam dificuldades financeiras. A proposta prevê que os cursos de direção continuem sendo oferecidos por instrutores qualificados, com supervisão da Senatran e dos Detrans, mas sem a obrigatoriedade de matrícula em autoescolas. De acordo com o ministro, a medida será implementada por meio de mudança regulatória, sem necessidade de aprovação no Congresso. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização sobre o uso de antenas Starlink e películas de insufilme em veículos, visando garantir a segurança no trânsito. Antenas instaladas no para-brisa ou nas laterais dianteiras, assim como películas com menos de 70% de transparência ou com bolhas nos vidros dianteiros, estão entre os principais alvos. Motoristas que não cumprirem as normas podem receber multas graves, pontos na carteira e até ter o veículo retido até a regularização. A PRF informa que antenas Starlink é permitida apenas no teto do carro, sem prejudicar a visão do condutor. No primeiro semestre de 2025, foram aplicadas mais de 15 mil autuações relacionadas a esses itens em todo o Brasil. E o 6º Batalhão de Bombeiros Militar resgatou com sucesso um cachorro que ficou preso por cerca de 3 dias em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade, no bairro Baianão, em Porto Seguro. Acionados por moradores, os bombeiros utilizaram escada e cordas para fazer o resgate.
e o animal não apresentava ferimentos aparentes. Após a ação, o local foi isolado para prevenir novos acidentes. Olha só, já já voltamos com mais informações de Porto Seguro e região. Fique com a gente volta já. A Prefeitura de Eunápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a campanha de vacinação antirrábica Animal 2025. Nesta primeira etapa, as ações estão concentradas na zona rural, com atendimento direto nas propriedades. A campanha é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade. As ações seguem fases com estratégias como vacinação de casa em casa, equipes itinerantes e pontos fixos no dia D. Nesta semana, a programação inclui a BR-367, quilômetro 12, BR-101, sentido Itagimirim, e o assentamento 25 e 26 de março. A participação da população é essencial para garantir ampla cobertura vacinal e prevenir a raiva. E agora uma boa notícia para quem quer empreender e precisa de apoio financeiro. Foi inaugurada em Porto Seguro uma unidade do Cred Bahia, programa do governo do estado que oferece microcrédito com condições facilitadas e orientação para pequenos negócios. A iniciativa também fortalece a economia solidária e deve beneficiar empreendedores de toda a região. Veja na reportagem. Foi inaugurada em Porto Seguro uma nova unidade do Cred Bahia, em parceria com o Centro Público de Economia Solidária da Costa do Descobrimento. O programa passa a contar com um agente operacional na região, oferecendo crédito com condições facilitadas, capacitação e acompanhamento técnico para pequenos empreendedores locais. Olha, o Cred Bahia é um programa mantido pelo governo do estado, em parceria com a Desembahia, a nossa agência de fomento ao desenvolvimento, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, através da CESOL, e com apoio do SEBRAE, em parceria com os centros públicos, em parceria com os municípios, para ofertar crédito com baixo custo, com juros justos para os pequenos empreendedores, formais e informais. Então você tem crédito que varia entre R$500 e R$6.000 na primeira rodada, podendo chegar até R$21.000, gradativo esse aumento do crédito, para qualquer tipo de empreendimento, rural, urbano, formal, informal, para produção, para aquisição de bens, para capital de giro, para aquisição de insumos. É uma política de fortalecimento do pequeno, que é quem mais gera emprego no nosso país. Mais de 60% dos empregos nos países são gerados pela economia informal, pelo pequeno e médio empreendimento. Nós estamos realizando a caravana do Cred Bahia em todo o estado. O Cred Bahia tem como papel principal promover e fortalecer o desenvolvimento dos municípios através do empreendedorismo e da economia solidária. Para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 93 mil empreendedores que já foram atendidos, com 769 milhões de reais que está sendo disponibilizado para os empreendedores e empreendedoras do nosso estado. Então é algo assim muito importante para promover o desenvolvimento do empreendedorismo e dos municípios, e geração de trabalho, de emprego e de renda. Esse é o objetivo. Então, a expectativa muito grande em Porto Seguro, né? Nós temos a expectativa de fazer um trabalho extraordinário aqui. Inclusive, nos próximos dias teremos outras atividades, inclusive no Baianão. Estamos agora aqui na Orla, mas também estamos vamos para o Baianão, atender os empreendedores do Baianão e todo o município de Porto Seguro. Então, esse é um trabalho na Bahia inteira e com muita força aqui em Porto Seguro. Com o objetivo de apoiar pequenos e médios empreendedores, o governo do estado já ultrapassou a marca de R$500 milhão de investimentos realizados em toda a Bahia, expandindo agora esse impacto para a região da Costa do Descobrimento. A Bahia é um dos maiores exemplos da economia solidária no país, uma política extremamente consolidada, com feiras, doação de equipamento, realização de eventos, os centros públicos de economia solidária, e o Cred Bahia
que é uma forma de você incentivar o pequeno e o médio empreendedor. A gente já tem vários exemplos funcionando aqui na região. Eunápolis é uma das cidades que mais distribui crédito. Teixeira de Freitas tem, Eunápolis tem, Cabralha tem, e agora chegamos no Crédito Bahia em Porto Seguro, aqui pertinho da Balsa, portanto, crédito facilitado para quem já empreende, para quem está querendo ampliar a sua produção, portanto, é só chegar, que é um investimento grande do governo do estado, já chegamos a quase R$500 mil de empréstimo dado para os pequenos empreendimentos na Bahia. O Crédito Bahia acaba de inaugurar aqui em Porto Seguro com a proposta de fortalecer o empreendedorismo e incentivar a economia solidária para que novos empreendedores possam crescer e abrir seus negócios aqui na região. Além do crédito, os empreendedores contarão com apoio técnico especializado, inclusive para a elaboração de planos de negócios e formalização. Atualmente eu estou na coordenação geral do Centro Público de Economia Solidária da Costa do Descobrimento. Aqui nós coordenamos 8 municípios, desde Belmonte até Guaratinga, e o nosso objetivo é dar assistência técnica a todos os empreendimentos de economia solidária dessa região. São mais de 200 empreendimentos que nós damos assistência técnica, desde a criação da identidade visual até o processo de venda e escoamento do produto. Esse movimento é importante porque a economia solidária ela parte como uma alternativa contra-hegemônica ao capitalismo que sempre foi excludente com a maioria das pessoas, sobretudo mulheres negras e periféricas. Então aqui o nosso trabalho é fomentar a economia, mas pensando nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí com isso, temos a parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, a SETRE, que desenvolve esse trabalho por meio das OS, por meio do trabalho do CESOL, para que a gente possa fazer com que a economia cresça e essas pessoas desenvolvam economicamente. A chegada do Crédito Bahia é um marco importante, que fortalece os microempreendedores, em sua grande maioria mulheres. Mulheres que viviam no anonimato, que às vezes levam o pirão para casa através da força do suor, de sair nas ruas vendendo, de vender para as amigas. O Crédito Bahia e o CESOL é uma parceria, uma unificação que traz visibilidade, que traz incentivo financeiro e que dá oportunidade de crescimento ainda maior. Portanto, a data de hoje ela fica marcada, ela já vem com essa revista que está linda, uma iniciativa muito bacana do governo da Bahia, do CESOL e que tem com certeza a assinatura do nosso governador Jerônimo. Aqui em Porto Seguro, o Crédito Bahia ele vem com o apoio do governo do estado, mas principalmente já recebendo esse abraço da Câmara de Vereadores de Porto Seguro e também da Prefeitura de Porto Seguro, que sabe da importância desse espaço de investimento público para tantas famílias e tantas mulheres e homens de nossa Costa do Descobrimento. Com a inauguração da nova unidade, o governo da Bahia amplia sua rede de apoio ao empreendedorismo no extremo sul. A expectativa é de que dezenas de empreendimentos locais sejam beneficiados nos próximos meses, movimentando a economia e promovendo o desenvolvimento com inclusão social. Muito bom, né? Ver iniciativas como essa chegando à nossa região e oferecendo não só crédito, mas também orientação e apoio para quem quer crescer com seu próprio negócio. O fortalecimento da economia local passa, sem dúvida, pelos pequenos empreendedores. E agora falando em honraria. No dia 31 de julho, a Academia de Letras de Porto Seguro realiza a cerimônia de posse de Roberto Martins como membro honorário. Reconhecido por sua trajetória de resistência política e compromisso com a memória e a democracia, Roberto foi preso durante a ditadura militar por sua militância no PCB e PCdoB, além de ter sido um dos fundadores do PT. Nos anos 1970, destacou-se como voz importante no movimento pela anistia. Com seu livro Liberdade para os Brasileiros, Anistia Ontem e Hoje, escrito a partir da experiência do cárcere. Posteriormente, atuou como pesquisador da OAB, romancista, cronista e historiador, dedicando-se a preservar a história da Bahia e do Brasil. A cerimônia, que será realizada no SEMPEC, contará com o discurso do acadêmico Cícero Sena e terá entrada gratuita. E agora vamos com Bianca Barroso conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para a região com precipitações que devem variar entre 20 e 30 milímetros.
Há também risco de ventos fortes vindos do mar, com rajadas em torno de 15 km por hora. Em Porto Seguro, a quinta-feira será de tempo instável. O céu permanece nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuvas moderadas, especialmente no período da tarde. Em Santa Cruz Cabrália, o dia segue com o mesmo padrão. Céu encoberto e chance de chuvas a qualquer momento. A previsão aponta volumes acumulados semelhantes, com as temperaturas entre 22 e 25 graus. Já em Eunápolis, apesar da distância da faixa litorânea, a instabilidade também atinge o município. Há previsão de pancadas de chuva e ventos ocasionais, embora com menor intensidade em relação à costa. Assim, as temperaturas vão ficar entre 20 e 25 graus. Então, é importante ficar atento ao alerta amarelo emitido pelo IMET. Uma ótima quinta-feira a todos, eu vou ficando por aqui. O buscador de viagens Kayak divulgou que Porto Seguro é o destino nacional com a maior queda no preço médio dos voos para o segundo semestre de 2025, com redução de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio das passagens ficou em R$ 957 e a melhor semana para viajar é de 11 a 17 de agosto. Outros destinos brasileiros com queda nos preços foram Rio de Janeiro, Caldas Novas, João Pessoa, Brasília e Fortaleza. O levantamento considerou buscas realizadas entre janeiro e julho de 2025 para viagens entre agosto e dezembro e comparou com dados de 2024. A análise inclui preços médios de passagens de ida e volta em classe econômica e diárias de hospedagem. E dando continuidade ao projeto de implantação de museus em Santa Cruz Cabrália, representantes da ONG Acervo, sediada em Porto Seguro, estiveram no município para avaliar ações junto à Secretaria de Turismo. O objetivo é instalar 2 museus, um no prédio da antiga Câmara e Cadeia, na cidade histórica, e outro na Casa Cabral Belmonte, no bairro Nova Cabrália. A equipe visitou os locais para planejar a restauração e a revitalização, incluindo a recuperação de quadros e a preservação de fósseis encontrados em sítios arqueológicos da região. A iniciativa aguarda a aprovação do IFAM e da ONG Acervo para avançar. O secretário de Turismo, Geovson Magno, destaca que o projeto visa fomentar o turismo local, resgatar a história e tornar acessível o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz Cabrália. E Porto Seguro, mais uma vez, se destaca no cenário esportivo internacional. A equipe da Dias Academy brilhou no Ibercup, uma das competições de futebol de base, e garantiu vaga no Mundial da categoria. Vamos conferir como foi essa conquista para o nosso município. Porto Seguro foi destaque em um dos principais torneios de futebol de base do mundo. As equipes Sub-12 e Sub-14 da Dias Academy representaram a cidade na Ibercup São Paulo 2025, enfrentando adversários nacionais e internacionais. A equipe Sub-14 conquistou o título da Série Prata, após vencer a seleção La Serena do Chile, por 2-0. Com o resultado, garantiu vaga no Ibercup World 2026, que será disputada em Estoril, Portugal. Já o Sub-12 encerrou o torneio com o vice-campeonato geral. A equipe teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e terminou atrás apenas do Palmeiras, entre 35 clubes participantes. A Ibercup reúne times de 5 continentes e é considerada uma das maiores vitrines do futebol juvenil. Participaram desta edição equipes do Brasil, Estados Unidos, Chile e Peru, entre outros países. Com os resultados, a Dias Academy se consolida como referência na formação de atletas no extremo sul da Bahia. A escolinha é liderada por Thiago Dias, ex-jogador do Vitória, Vasco e Seleção Brasileira de Base. As conquistas reforçam o papel da Dias Academy no desenvolvimento esportivo em Porto Seguro e ampliam as perspectivas dos jovens atletas para o cenário nacional e internacional. Parabéns à Dias Academy por essa conquista. É emocionante ver o talento da nossa juventude sendo reconhecido. Que essa vitória inspire ainda mais jovens atletas de Porto Seguro a sonharem alto e acreditarem no poder do esporte.
E agora, falando de educação, iniciou em Eunápolis a 3ª edição do projeto social Preparados para o Enem 2025. Uma iniciativa da loja maçônica Fraternidade 5 de Novembro, em parceria com o Colégio IASC e a FAFREM. O curso preparatório é voltado exclusivamente para estudantes da rede pública e oferece 100 vagas gratuitas, 80 delas já preenchidas logo na abertura. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras à noite, com duração de 4 meses, e são ministradas por professores experientes com foco na revisão das principais disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa reforça a importância do acesso democrático ao conhecimento e incentiva jovens eunapolitanos na busca por um futuro promissor por meio dos estudos. E o Plug Week Festival 2025 anunciou MC Cabelinho como atração principal da próxima edição, que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de outubro em Porto Seguro, durante a tradicional Semana dos Estudantes. Referência no trap nacional, MC Cabelinho promete um show cheio de energia. Também sobem ao palco MC Rick e Gordão do PC, reforçando o foco do festival na cultura urbana e na linguagem das ruas. O Plug Week aposta em experiências imersivas, atrações exclusivas e uma atmosfera vibrante à beira-mar. Segundo o produtor Iago Vieira, o evento busca gerar pertencimento e memória. A expectativa é que o festival também movimente a economia local e a venda dos ingressos já começou pelas plataformas sociais do evento. E assim chegamos ao final de mais uma edição do TV Porto Jornal. Muito obrigada pela sua audiência e companhia de sempre. Desejamos a todos uma excelente quinta-feira. Na próxima edição estaremos de volta trazendo tudo o que acontece em Porto Seguro e região. Até lá, continue conectado com a gente pelo YouTube, redes sociais e participe também enviando sua sugestão pelo nosso WhatsApp. Fique agora com a nossa programação. TV Porto, o seu canal local.